Nesse vídeo, nós vamos discutir expansão em multipolos. E como a gente vem explorando ao longo das últimas aulas, a dinâmica do campo está toda contida aqui nas equações de Maxwell, que permitem descobrir os campos a partir do conhecimento das fontes. A gente, inclusive, viu como fazê-lo, né? Como obter as expressões genéricas dos campos conhecendo as fontes. E quer dizer, quando você varia as fontes, então muda aqui a densidade de carga, a densidade de corrente, bom, aí os campos mudam, né? Por outro lado, se você está bem longe da distribuição de cargas e correntes, aí fontes até bem diferentes podem gerar o mesmo campo. Então, pegando aqui alguns exemplos da eletrostática, você tem aqui uma esfera, por exemplo, uniformemente carregada, ou uma carga pontiforme, ou então aqui um corpo esquisito cuja carga total é Qzinho. Se todos esses corpos possuem a mesma carga, bem longe aqui da distribuição de carga, então você quer calcular o campo aqui, por exemplo, sei lá, o campo que esse cara produz, o campo que esse cara produz, eles vão ser basicamente a mesma expressão. Inclusive, no caso da carga pontiforme, se você puser a origem bem aqui em cima da carga pontiforme, essa expressão é exata. No caso da esfera homogênea também. Agora, mesmo para esse corpo aqui, aí já não é exato, mas pelo menos uma boa aproximação, primeira aproximação, quando você está longe, o que você vê é o campo de uma carga pontiforme. Tá? Então, aqui longe significa distâncias grandes comparadas aí à escala de comprimento do corpo. Então, aqui já é um primeiro ponto interessante, que é justamente o fato de que se você está, então, longe das distribuições de fontes, mesmo que você tenha uma distribuição de carga que pode ser complicada, uma primeira aproximação você pode considerar distribuições mais simples, que geram o mesmo campo, pelo menos aproximadamente ali, o mesmo campo. Então, isso daqui, como vocês viram lá até nos cursos de graduação, então a gente às vezes chama de contribuição de monopolo, contribuição, termo monopolar. Mas, quer dizer, se você tem carga nula, então essa primeira aproximação seria zero, né? Agora, aí nesse caso, então, você pega, por exemplo, duas cargas pontiformes de sinais opostos, o campo que elas produzem longe nunca é essa expressão daqui. Por outro lado, também, você tem diferentes distribuições que, numa primeira aproximação, vão apresentar o mesmo campo, que é esse campo do dipolo. Então, tanto duas carguinhas pontiformes, quando a gente pensa em dipolo, a gente pensa nesse caso. Mas você tem uma esfera em que um hemisfério tem uma carga positiva e o hemisfério oposto tem a carga exatamente oposta, de modo que a carga total seja nula, esse sistema também vai comportar como um dipolinho, né? E aí, enfim, se aqui esse cara tiver aqui a mesma direção desse, e enfim, o mesmo momento de dipolo, você vai produzir aproximação aí o mesmo campo. E qualquer sistema neutro produz aqui um campo basicamente dessa forma, em primeira aproximação, a menos que esse momento de dipolo seja nulo. Então, um pouco, a gente vai formalizar tudo isso daqui a pouco, mas, quer dizer, chamar a atenção que o ponto da expansão em multipolos é perceber, quando você está longe, você pode categorizar as distribuições numa espécie de famílias, ou seja, e aí, de repente, você não precisa trabalhar com uma distribuição complicada, podendo trocar ela por uma distribuição mais simples de carga. Então, nesse caso aqui das duas carguinhas separadas por um vetor ΔR, como vocês veem lá desde o curso de Física 3, você tem o momento de polo que é Q vezes ΔR. E, na verdade, quer dizer, se você varia o ΔR, mas varia a carga de maneira que esse produto daqui fique constante, o campo vai ser basicamente o mesmo. Então, na verdade, infinitas distribuições de duas cargas, se você estiver longe delas, vão acabar gerando o mesmo campo, desde que esse produto aqui seja o mesmo. Inclusive, é isso que a gente usa depois para definir a noção de um dipolo pontiforme. A gente toma o limite que o ΔR vai para zero, mantendo esse produto como fixo. Daqui a pouco a gente vai formalizar isso tudo. Mas a primeira pergunta é a seguinte, né? Quer dizer, se eu te dou uma distribuição qualquer de carga, por exemplo, essa distribuição aqui, como é que você sabe qual é o momento de dipolo dela? Se está nessa direção ou nessa? E como é que descobre o módulo? Ou seja, qual é a definição que eu posso dar aí para esse momento de dipolo para uma distribuição qualquer? Para duas carguinhas pontiformes, a gente sabe, né? Então, uma forma de fazer isso, provavelmente é o caminho que vocês fizeram até lá na graduação, é o seguinte: você parte da expressão exata aqui, no caso do potencial eletrostático, que é a superposição de lei de Coulomb, e fala, se eu estou interessado agora em distâncias grandes com relação ao tamanho aqui da amostra, então você bota aqui a origem em algum ponto dentro da amostra, e aí você quer saber aqui qual é o campo lá longe. Aí você fala, então, as regiões em que o ρ são diferentes de zero são todas regiões nas quais o R' sobre R é muito menor do que 1. Aí você chega no potencial e expande, e aí você começa a identificar. Você vai ter todos os termos lá, o termo de monopolo e assim por diante.
e vai permitindo aí, dado o Rho, descobrir quem que vai fazer o papel do momento de dipolo. Esse é o caminho que provavelmente vocês seguiram lá no curso da graduação. O ponto é que essa conta ela é mais longa do que ela precisaria ser. A segunda coisa é a seguinte, ela vale apenas na eletrostática. Então, a princípio, você vai agora fazer expansão em multipolos no caso da eletrodinâmica, que é o que a gente vem estudando aí nos últimos vídeos, você vai ter que partir de expressões diferentes. E essa maneira de fazer, ela tem menos visualização geométrica. No certo sentido, você pegou o campo, expandiu o Taylor e foi identificando cada um dos termos. Então, aqui a gente vai seguir um caminho um pouco diferente, que é o chamado método das fontes. E a ideia é a seguinte, quer dizer, em vez de você olhar para o campo, como estava no slide anterior, a gente pode tentar modelar a fonte. Ou seja, em ordem de multipolo, de monopolo, né, todas as distribuições aqui, se você tiver querendo saber qual campo que elas produzem lá longe, você pode trocar essas distribuições com uma carga pontiforme na origem do sistema de coordenadas. Você vai escolher a origem em algum ponto aqui, tá, do seu sistema, e já é bom chamar a atenção desde agora, a gente depois vai voltar nisso, mas a expansão dos polos ela depende fortemente de onde você escolheu a origem do seu sistema de coordenadas. Aqui na carga pontiforme você pode botar a origem aqui, e inclusive esse Rho seria exato para ela. E se você puser a origem em outro lugar, também pode, não é proibido, não é muito esperto fazer isso, mas nada proíbe que você escolha a origem aqui. Aí o seu Rho vai ser só aproximadamente dado por isso quando você está olhando para pontos longe. Eu vou tornar tudo isso mais preciso daqui a pouquinho. No caso do dipolo pontiforme, quem que seria a densidade de cargas de um dipolo pontiforme? Bom, você pode considerar que o dipolo pontiforme, vou botar a origem aqui exatamente na carga negativa. Então, a carga negativa vai ter esse Rho, e a positiva vai ter um Rho que a delta vai ser de R menos delta R, porque essa carga aqui, ela está aqui, a densidade é zero em todos os pontos do espaço, menos quando R é igual a delta R. Estou botando a origem, então, lembrando aqui, na carga menos Q. Ora, se eu agora faço esse ΔR tender a zero, que é esse limite justamente que a gente vai chamar de dipolo pontiforme, aí você pode expandir isso daqui em Taylor. Então, o primeiro termo, que é botar ΔR igual a zero, cancela esses dois termos. Então, sobra só o segundo, expando inteiro, pausem o vídeo, vê se está tudo direitinho, qualquer coisa me pergunta. E aí você vai ver que no limite pontiforme, a sua expressão é dada por isso. Então, nota que se o ΔR for para zero com Q fixo, aí de fato esse limite daria zero, você está pegando uma carga botando exatamente em cima da outra, você ficou com algo perfeitamente neutro. O limite de polo pontiforme corresponde justamente a você tomar o ΔR para zero e o Q para infinito, de maneira que esse produto aqui fique fixo ao longo do procedimento do limite, e esse produto a gente define como sendo P. Então, esse é o que caracteriza matematicamente o limite de polo pontiforme. Então, a gente tem aqui que o Rho, a densidade de cargas associada a um dipolo pontiforme é dado por essa expressão aqui. Você vê que agora esse P é um vetor, então a gente tem, na verdade, 3 graus de liberdade. Quando você olha aqui para carga, parece que tem 1 grau de liberdade, o ΔR é um vetor, parece que tem 3, então você poderia geralmente achar que esse sistema aqui tem 4 graus de liberdade. Mas aí tem aquilo que eu comentei anteriormente, na verdade, mudar o Q, desde que o produto do Q pelo ΔR não mude, corresponde ao mesmo dipolo. Então, isso não é 1 grau de liberdade a mais, né? Então, na verdade, aqui você tem 3 graus de liberdade. A gente vai ver que, enfim, tem uma razão profunda pela qual no monopolo apareceu um escalar, agora apareceu um vetor. A gente depois vai voltar nisso tudo. Como é que a gente formaliza isso tudo agora? E a gente, em vez de trabalhar só com carguinha pontiforme e tal, a ideia é a seguinte: você pode fazer a expansão diretamente na fonte. Você sempre pode escrever o Rho de RT como sendo dado pela expressão do lado direito, porque a delta aqui vai fazer, só vai sobrar o R' igual a R, e você chega no lado esquerdo. Então, aqui é só uma forma diferente de escrever, mas agora que é a ideia. Se eu tenho que eu só estou interessado em pontos muito distantes da carga, então esse R' ele vai estar sempre próximo da origem. Tá? Essa é a ideia. A gente vai estar sempre interessado para R's que são muito maiores do que o R'. E nota que, a partir de agora, a gente não vai mais supor eletrostático. Uma das vantagens do método das fontes é que, enfim, não vai ter nenhuma dificuldade adicional a gente levar em conta efeitos dinâmicos com relação ao caso estático. Depois, no cálculo dos campos, vão aparecer umas sutilezas, mas é mais prático, justamente, fazer por aqui, como a gente vai argumentar mais para diante desse vídeo. Então, a ideia do método das fontes é justamente a seguinte, quer dizer, a gente agora vai expandir a própria delta de Dirac em torno de R' igual a zero. A ideia é que, se eu estou interessado em pontos R, tais que eles sejam
muito grande comparado a R' em todo o domínio de integração, nota que o domínio de integração é só onde o ρ é diferente de zero. Então, se eu tenho aqui uma distribuição localizada e eu vou estar interessado em pontos muito longe dessa distribuição, na prática, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, é como se toda a distribuição estivesse praticamente concentrada em R' igual a zero. Então, eu expando essa delta, boto R' igual a zero, então o primeiro termo é esse. Pausem o vídeo, verifiquem que está ok o cálculo, vocês vão ver que o segundo termo é esse daqui, com a seguinte sutileza, né? Você está expandindo em R', né? Então, em princípio, quando você expandir, o termo que você vai obter, o segundo termo, seria um R' escalar nabla' de delta de R menos R'. Só que você, como o que está aqui na delta, o argumento é função de R menos R', você pode trocar nabla' para menos nabla. E aí bota R' igual a zero, né? Só pode botar isso depois de você fazer essa modificação. Então, a sutileza técnica, mas vejam que está tudo aqui na expansão. Nesse ponto, você deve se perguntar o seguinte, cara, o que significa expandir inteiro numa delta? A delta não é nem função, e agora a gente está expandindo ela. A gente vai formalizar um pouco, vai tornar mais rigoroso o que a gente está fazendo. A ideia matemática, em termos de teoria, é usar a teoria das distribuições, mas a gente não vai precisar entrar em aspectos muito formais. Eu vou justificar fisicamente mais para adiante no vídeo o que significa esse procedimento que a gente está fazendo. Mas o ponto é que, na prática, quer dizer, uma vez que a gente faça essa expansão aqui da delta, a gente pode agora substituir aqui dentro e ver o que isso está me dizendo em termos da densidade de carga. E aí, é conveniente ter uma termo. Então, pega o primeiro termo da expansão, vou usar aqui um código de cor e joga aqui dentro. Ora, esse delta pode pular para fora da integral, o que sobra ali dentro é justamente a carga do sistema. E, de fato, você vê que isso aqui é justamente a densidade de carga correspondente a uma carga pontiforme na origem. Então, nessa primeira ordem, você está pegando o seu ρ e está falando assim, olha, a primeira aproximação é equivalente a botar uma carga aqui na origem. Dado um sistema qualquer, como é que você descobre quem é o Q que você tem que colocar? Ora, o Q vai ser a carga completa do sistema, que é a integral de ρ dr, é a integral da densidade no volume. Agora, e o segundo termo? Aí você pega esse cara e joga aqui dentro. E aí, de novo, esse cara pode pular para fora. E o que sobra dentro, agora você vai definir como sendo o momento de polo do seu sistema. Então, note o seguinte, que lá antes a gente tinha analisado um sistema simples, que a gente conseguia formalmente analisar, e esse sistema simples a gente viu que o ρ era justamente dessa forma, vai ser um menos P, ou seja, é menos um vetor escalar nabla de delta. Sempre que a distribuição de carga for dessa forma, você identifica que é um dipolo pontiforme na origem. Só que quem é o dipolo pontiforme agora, para um dado sistema qualquer? É dado por essa integração de ρ, R' d3R'. Então, aqui é uma média ponderada ali das cargas pelas distâncias ao centro que elas estão. Então, alguma semelhança assim, formalmente parecida aí com o cálculo lá que vocês fazem, por exemplo, de centro de massa, só que aqui está vendo como que a distribuição de carga é uma distribuição de carga, não de massa no espaço. Né? Então, lá nos cursos anteriores, talvez vocês tenham aqui visto essa definição do momento de dipolo, e você vê que pelo método das fontes ela vai aparecendo naturalmente. E chama atenção para o fato de que esse momento de dipolo, em princípio, então, pode depender do tempo. O fato que tudo que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo no caso geral. A gente não está supondo a eletrostática, né? Enfim, no caso geral, aqui, distribuição qualquer de cargas. Né? E o primeiro termo não, porque, enfim, carga é conservada. Né? Então, esse primeiro termo ele não muda no tempo. Então, agora, se você quer saber qual é o campo de um dipolo, em vez de você pegar a expressão geral do φ como função de ρ e expandir inteiro e tal, a gente pode pegar o ρ que a gente obteve de um dipolo e jogar aqui dentro e calcular. Em particular, essa expressão que a gente está usando, a gente está aqui no calibre de Lorentz, que a gente estudou nos últimos vídeos aí. Tá? Então, antes de entrar nessa parte mais do cálculo, eu gostaria, então, de discutir um pouquinho quais são as hipóteses que permitam a gente trabalhar, usar, empregar a expansão em multipolos. Então, a gente vai ver vários exemplos ao longo dos próximos vídeos. Tem uma física muito rica, né, expansão em multipolos. O espalhamento da luz pela atmosfera, você pode considerar que as moléculas são dipolos. Tem zilhões de exemplos que a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Mas antes de dar exemplos físicos, eu queria primeiro caracterizar as escalas envolvidas, quanto que a gente pode usar a expansão em multipolos. A primeira condição, a gente está falando desde o início do vídeo, é o que vocês veem lá na graduação. Você precisa estar longe da distribuição de carga. Se você quer fingir que esse cara daqui é um dipolinho, um pontiforme, um monopolo, você precisa estar longe dele. Mas isso na eletrostática é a única condição. Basta isso, se tiver isso, você está no regime de multipolo. Cara, na eletrodinâmica isso não é suficiente. O ρ não vai poder variar muito rápido. E para a gente entender fisicamente por que isso não pode acontecer, ou seja, em outras palavras, por que a expansão em multipolos impõe uma condição também sobre quão rápido a fonte varia,
a gente tem que lembrar uma coisa importante, que é o fato de que o ρ aqui, que vai ser a fonte do potencial, o ρ tem que ser calculado no tempo retardado. E isso significa o seguinte, esse ρ é calculado em R' e nesse instante de tempo, que também depende aqui do R de observação e do R'. Então, essa dependência aqui significa o seguinte, significa que se você está olhando para um ponto R aqui do espaço, o instante em que a origem, por exemplo, aqui, a fonte que estava na origem emitiu a informação, é um certo tempo retardado, vou chamar de T1. Agora, você pega um outro ponto da amostra, para a informação que está chegando aqui em R no mesmo instante de tempo T, ela foi emitida num outro instante de tempo, T2. Agora, se o ρ mudar muito entre T1 e T2, como é que você vai considerar que está todo mundo aqui contribuindo como se estivesse concentrado em um único ponto, né? Então, a ideia é que eu vou querer, se eu quero substituir toda essa distribuição de cargas aqui por um dipolo pontiforme na origem, por multipolos pontiformes na origem, a ideia é que esse ρ varie pouco conforme você vai mudando esse R' aqui, ou seja, para um R fixo, quando você vai variando o R' ao longo da fonte, a ideia é que o ρ varie pouco. E aí, ou seja, numa primeira aproximação, eu possa, por exemplo, apagar esse R' aqui dentro e dizer que aqui eu estou calculando o ρ em T menos R sobre C, dependendo só do ponto de observação. Essa primeira aproximação, depois a gente vai melhorar ela. Enfim, eu vou tornar isso agora mais preciso. Se está confuso, vamos agora analisar isso em mais detalhe para tornar isso mais formal. Então, e como já aconteceu algumas vezes no nosso curso, a discussão frequentemente ela fica mais simples no espaço de Fourier. Então, aqui embaixo a gente tem a expressão relacionando o φ com a fonte, o φ como função de RT. Se a gente tomar a transformada de Fourier no tempo, então agora a gente está analisando as componentes do potencial em frequência, como a gente viu lá na aula de tempo retardado, peço para vocês relembrarem isso, quando se analisa em Fourier, esse tempo retardado, ele aparece aqui no argumento dessa exponencial, né? E aí, quando a gente analisa aqui, então, no espaço de Fourier, nota que a gente tem uma escala natural de tempo. Então, quando a gente estava dizendo antes que o ρ não pode mudar muito, quer dizer, mudar muito com relação ao quê? Ou seja, qual é a escala de tempo envolvido, qual é a escala de ρ envolvido, tudo isso fica mais claro em Fourier. Então, a ideia é a seguinte, vamos lembrar aqui que quando a gente está fazendo a expansão em multipolos, a gente basicamente, matematicamente, a gente está fatorando uma expressão que depende da fonte de uma informação separada que depende do ponto de espaço. Então, por exemplo, o que a gente fez lá mais cedo no vídeo, a gente está fatorando. Esse aqui é uma informação que depende só da carga, não depende do R que você está olhando. Ele é integral o ρ de R' do volume, né? Aqui o momento de polo é a mesma coisa. A informação do espaço está toda aqui na delta, toda aqui nesse outro termo. Então, você fatorou. Aqui, quando você olha, quem lembra lá de física 3, do potencial de um dipolo, daqui a pouco no vídeo a gente vai redemonstrar isso. Na eletrostática, o potencial de um dipolo é dado por essa expressão. Então, você tem uma informação da carga que fatora da informação aqui do R chapéu sobre R2, que é a informação espacial. Então, você vê aqui nesse tipo de expressão que para você conseguir isso, você tem que, expandir 1 sobre R menos R'. Isso então, para você fazer essa expansão, você espera que o R seja grande comparado com o R', que R' é pequeno. Só que você também tem que expandir o argumento da exponencial. E aí tem que tomar cuidado. Às vezes, mesmo o R sendo muito maior do que o R', se você tem um ômega grande, você não vai poder fazer essa expansão. Porque, de repente, esse argumento aqui do exponenciando vai ficar grande. Então, a ideia é que quando você está analisando aqui no caso dinâmico, analisando aqui no espaço de Fourier, você vê que para fazer a expansão em multipolo, não basta o R ser muito maior do que o R'. E aí, quer dizer, a ideia é a seguinte, lembrando aqui que a expansão em Taylor do módulo de R menos R' é dada por essa expressão aqui à direita, se eu substituo isso aqui em cima, eu posso fatorar esse primeiro termo, tá? Então, nota que esse primeiro termo já não depende de R', não tem problema nenhum. Esse T menos R sobre C, o que a gente chama tempo retardado da origem, ou seja, porque é como você pegar essa expressão aqui que a gente tinha e botar o R' igual a zero, né? Então, o R' igual a zero é a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, ele é justamente aqui, esse tempo retardado é o tempo retardado da origem. Então, você vê que o retardamento ele é, em geral, relevante. Ele está aqui nesse termo concentrado. E a ideia é que eu vou querer expandir esse termo daqui, que tem aqui, enfim, essa é a primeira correção, e depois tem os 3 pontinhos. E expandir isso daqui significa o quê? Significa que ômega R chapéu escalar R' sobre C tem que ser pequeno. Para todo R' da integral. Você vai integrar onde? Onde tem ρ. Então, a ideia, se você considera aí que a fonte tem um tamanho A, como a gente comentou, esse ômega R chapéu escalar R' sobre C, no máximo ele vai ser da ordem de ômega A sobre C.
Então, para eu expandir, eu preciso que isso daqui seja muito menor do que 1. Essa aqui que é a ideia. E qual é a física aqui? A física é a seguinte: se o ômega A sobre C é muito menor do que 1, isso significa que eu tenho pouco retardamento ao longo da fonte. O retardamento pode ser grande. Se você está com R muito longe, o retardamento é relevante. E ele está naquele retardamento da origem que a gente colocou. Agora, a diferença, a ideia é a seguinte: a ideia é que entre esse T1 aqui, que a informação saiu da origem para chegar em R no instante T, e o T2 de um outro ponto aqui que emitiu a informação para chegar no mesmo instante, a ideia é que esse T1 e esse T2 são muito próximos entre si. O que significa eles serem muito próximos entre si? Significa que, né, enquanto passa esse tempo, o ρ variou muito pouco. Que aqui está justamente, como a gente está em Fourier, esse ρ, a gente está olhando o componente ômega de Fourier. Então, esse ômega, o inverso dele, é o tempo que leva para o ρ variar apreciavelmente. Então, se o ômega sobre C é muito menor do que 1, significa que nesse intervalo de tempo de T1 para T2, o ρ quase não variou. Ou seja, a gente tem pouco retardamento ao longo da fonte. Essa é a física aí dessa aproximação, que tem como a gente, na verdade, ler de várias outras maneiras. Nota que você pode ler essa daqui de uma outra maneira também, dizer o seguinte, que esse ômega tem que ser muito menor do que C sobre A, né? Ou, dito diferente, 1 sobre ômega tem que ser muito maior do que A sobre C. A sobre C é o tempo que a luz leva para percorrer a fonte, né? A escala de tempo que a luz leva para percorrer a fonte, para ir de um extremo até o outro lado da fonte. Então, você vê que esse tempo tem que ser pequeno comparado com 1 sobre ômega. Quem é 1 sobre ômega? É o tempo necessário para esse rotil variar apreciavelmente. Então, a ideia é que a luz, enquanto ela viaja ao longo da fonte, de um ponto ao outro, essa fonte ela muda muito pouco. E isso é essencial, então, para você poder fazer a aproximação de multipolo. Agora, nota que essa condição não pode ser satisfeita para todo ômega. Para a gente calcular o potencial, por exemplo, a gente está somando aqui para todas as frequências. Bom, para frequência muito alta, não tem como essa condição ser satisfeita. Então, a ideia é que a expansão em multipolo, de fato, eu vou poder fazer se esse rotil, as frequências que ele tiver que não são nulas, ou seja, que são dominantes aí, para essas frequências dominantes, essa condição tem que ser satisfeita. Essa aqui é a ideia. Ou seja, que justamente, se eu tenho um ρ de RT qualquer, em princípio você pode expandir ele em Fourier. Mas vão ter algumas componentes que são dominantes nessa expansão de Fourier, que fisicamente está ligado com o seguinte. Se você diz aqui que T grande é a escala de tempo em que a fonte leva para variar apreciavelmente, então para o ρ mudar, você tem que esperar esse tempo T grande passar. Quando você expande em Fourier o ρ de RT, você espera que o 1 sobre T seja a escala de frequência característica dominante ali em Fourier do seu ρ. Tá? Então, essa condição aqui pode também ser escrita dessa maneira daqui. Ou seja, que o A sobre TC é muito menor do que 1. Então, isso é uma maneira equivalente de dizer em termos aqui da escala de tempo. Inclusive, a gente fez análise em Fourier, mas não precisa. Você poderia fazer o tempo diretamente análise do espaço direto também. Só que Fourier eu acho que fica mais transparente quais são as escalas envolvidas. Porque, por exemplo, vamos lá, a gente vai partir dessa expressão. Esse ρ retardado é dado por essa expressão aqui do lado. Então, a ideia é que eu tenho um R' dentro do argumento aqui do ρ na parte temporal, né, que é o tempo retardado. Eu quero fazer essa expansão aqui, justamente. Então, eu preciso que esse segundo termo seja pequeno comparado ao primeiro. Isso aqui fisicamente significa isso. Eu quero que o ρ varie pouco enquanto a luz viaja de um extremo ao outro da amostra, né? E aí, então, como é que eu faço para esse tempo ser pequeno? Você pode dizer que a escala de tempo, o ρ ponto, assim, de novo, só um argumento de escala, tem que ver cada caso separadamente, mas o ρ ponto é da ordem de ρ sobre t grande, onde t grande é a escala de variação temporal do ρ, o tempo que leva para o ρ variar apreciavelmente. Então, quando você compara esse segundo termo com o primeiro, você vê que para ele ser desprezível, você precisa justamente dessa condição daqui. E aí, se você quiser, em vez de falar em 1 sobre t é a escala de Fourier de frequência dominante. Então, você pode escrever na forma que a gente tinha escrito antes, 1 ômega A sobre C. Em alguns casos, isso já fica mais sugerido para a gente, né? Então, aqui é um Azinho que ficou mal escrito. Por exemplo, se você tem uma fonte que oscila com uma frequência bem definida, aí é ótimo, né? Se esse ρ oscila monocromaticamente, então você já tem um ômega característico, um problema claro, né? Então, basta essa condição ser satisfeita para você poder expandir em Fourier. Mas, em geral, a situação é mais complicada que isso. Você pode ter um ρ de RT qualquer, e aí você tem que fazer essas análises de escala, enfim, ver realmente quais são os componentes de Fourier dominantes. Mas, em resumo, quer dizer, se eu tenho uma fonte qualquer aqui, caracterizada por uma função ρ de RT,
e eu quero usar a expansão em multipolo para calcular os campos, qualquer coisa, as condições que eu preciso ter são, primeiro, eu preciso estar olhando muito longe da fonte. Então, R tem que ser grande comparado com o tamanho da fonte. E segundo, eu tenho essa segunda condição aqui, ômega sobre C é muito menor que 1, que não aparecia na eletrostática. Na eletrostática ela é redundante. A eletrostática é você botar ômega igual a zero. Então, essa condição é sempre satisfeita. Mas na eletrodinâmica a gente tem essa condição adicional, que pode ser interpretada de várias maneiras. Ou seja, como a gente viu, pode ser interpretada dizendo que a luz viaja rápido pela amostra, onde rápido significa que o tempo que a luz precisa para cruzar a amostra, nesse tempo, o ρ não variou apreciavelmente. Então, fisicamente é razoável você trocar esse ρ extenso por um ρ concentrado num ponto. Se enquanto a informação da luz viajando pela amostra, se nesse tempo que a luz leva para viajar essa distância, o ρ variar muito apreciavelmente, seria esquisito concentrar esse ρ todo num ponto só, né? Porque cada ponto da fonte estaria ali contribuindo para o campo num ponto R em instantes de tempo diferentes. Então, se o ρ mudar muito nessa brincadeira, não seria muito esquisito. Como é que você concentraria toda a informação num ponto? A interpretação física é um pouco essa. E matematicamente a gente viu que se eu quero expandir as coisas em potência de R' sobre R, na eletrostática bastava eu me preocupar com 1 sobre R menos R'. Na eletrodinâmica, tem um R' dentro do argumento temporal do ρ, porque é o tempo retardado, né? Essa é a sutileza adicional. Para ganhar alguma intuição, então, dessa escala nova aí que aparece na eletrodinâmica dos multipolos, vamos pensar alguns exemplos de interesse físico aqui para o nosso curso. Então, imagina, por exemplo, que você jogue radiação monocromática em um átomo. Então, o que vai acontecer? O átomo vai ser posto para vibrar na frequência da radiação incidente, ou seja, o ρ, a distribuição de cargas ali vão ficar vibrando e oscilando na escala de frequência do campo. A gente depois vai até tornar isso mais preciso em outras aulas, mas é bem aquela intuição de física 2. Você pega uma molinha, bota para vibrar com uma força externa, ela vibra ali, tem um regime estacionário com a frequência da força externa, né? Então, quer dizer, agora, então, aquela condição que a gente tinha anteriormente se escreve como ômega A sobre C. Lembrando que C sobre A é o lambda da radiação, você vê que o lambda precisa ser grande comparado ao A. Então, se você tem um átomozinho, por exemplo, aqui, estou botando átomo, mas qualquer distribuição aí, qualquer ρ, e você excita ela jogando uma onda eletromagnética de frequência ômega, a condição para eu poder considerar que essa fonte, esse átomozinho, ele é um dipolinho, é que o comprimento de onda da radiação incidente seja grande comparado com o tamanho da amostra. Ou seja, a ideia é que esse campo que está chegando, como o campo em todos os pontos da amostra está meio que em fase, essencialmente é o mesmo, né? Isso é intuitivo fisicamente, né? Você vai trocar esse átomo por um dipolo pontiforme, né, em um ponto, é esperado que o campo ao longo da extensão do átomo seja aproximadamente o mesmo, né? Então, e aí esse daqui é um exemplo interessante, por exemplo, você está aqui querendo descrever o espalhamento da luz do Sol pela atmosfera, agora não é mais monocromático, mas de novo, você pode pensar em Fourier frequência a frequência. O lambda da luz visível, ele é da ordem do tamanho de um protozoário, centenas de nanômetros. Bom, parece pequeno, mas o protozoário é feito por muitos átomos. Então, comparado com um átomo, esse lambda é bem grandinho, né? bem relevante aí. E, de fato, a gente vai, depois, no curso ver, a gente consegue aqui estudar a aproximação de dipolo, consegue estudar por que o céu é azul, por exemplo. A gente vai voltar nisso. Um exemplo interessante também é a interação entre moléculas ou átomos, né? Que é uma interação aqui mediada pelo vácuo quântico, as interações de Van der Waals, por exemplo, ou de um átomo com superfície. Então, aqui, na verdade, o vácuo quântico, ele, na verdade, tem todas as frequências, aí, todos os modos de Fourier ali presentes. Mas os modos relevantes para mediar a interação entre os átomos, até pensando em termos dimensionais, são os termos em que o lambda é da ordem do próprio R, da distância entre os átomos. Esses são os modos do campo que vão ser mais afetados pela presença dos átomos, né? E que vai contribuir para a interação. Então, a gente precisa aqui, para poder tratar os átomos como dipolinho, que o R seja grande comparado com o tamanho dos átomos. É a mesma condição que a gente tinha antes. O lambda grande com a zero, o lambda é da ordem de R nesse caso. Então, claro que esse exemplo a gente não vai tratar no curso, ele já foge do que a gente vai fazer, mas para ver isso, você vai tratar os átomos como dipolinhos se eles estiverem longe comparado com o tamanho dos átomos. O tamanho dos átomos é aí, escala de Angstrom, né? Se eles estiverem aí por nanômetro, dezenas de nanômetros, você vai usar, você pode tratar a interação entre eles como dipolo, que vai dar origem lá às forças de Van der Waals, as forças aí, por exemplo, também aqui, na mesma condição, você tem um átomo próximo à superfície, se o R for grande aí comparado com o tamanho do átomo, você pode pedir que é um dipolinho perto da superfície. Então, isso daí dá para você estudar muitas coisas com isso. Claro que se a distância começa a ficar comparável ao tamanho do átomo, isso quebra. Então, você vai dar ligação química, por exemplo, trocar o átomo por um dipolinho não é legal, né?
Enfim, esse aqui é um exemplo extra no curso, mas para mostrar também aí um caso interessante de analisar. Um outro exemplo legal aqui, bem pertinente para o nosso curso, é pensar cargas se movendo aqui com velocidades diferentes, uma escala de velocidade v, por exemplo, sei lá, cargas se movendo aí numa escala v de velocidade. Então, se o sistema aqui ocupa uma região de tamanho A, você vê até para análise dimensional, né, que a escala de tempo característica do problema é A sobre V, né? Ou seja, nesse tempo, você espera que realmente a distribuição de cargas aqui dentro tenha variado apreciavelmente, né? E aí, então, se você usa isso aqui nessa condição, então o ômega é 1 sobre t, você descobre que a condição que V sobre C é da ordem de A sobre T sobre C. Ou seja, a condição de multipolo, que isso aqui seja muito menor do que 1, é equivalente a dizer que as cargas estejam se movendo com uma velocidade baixa comparada da luz. Então, isso é uma conexão importante e profunda entre a validade do regime multipolar e o fato de que as suas cargas no seu sistema estejam se movendo devagar com relação à velocidade da luz. E é intuitivo você pensar que a condição que a gente fez era justamente que o tempo que a luz leva para cruzar de um lado até o outro da amostra seja pequeno, comparado com a escala de tempo que leva para a fonte variar apreciavelmente. E aí, se essas cargas estão se movendo devagar com relação à luz, isso vai acontecer. Se as cargas estiverem se movendo rápido, isso não vai acontecer. Então, é interessante fazer uma coisa bem profunda, realmente, essa conexão da validade da expansão multipolar com a ideia de que você está no regime não relativístico. Isso é uma coisa bem interessante. E frisando que, às vezes, nesse caso dinâmico, mesmo se você está bem longe da fonte, às vezes a expansão multipolar pode não ser útil. Então, por exemplo, você tem aqui uma antena que a corrente está vibrando aqui com uma frequência ômega, né? E aí vai produzir um campo que tem comprimento de onda lambda, né? O lambda aqui seria C sobre ômega. Um lambda da ordem aí do tamanho da antena. Se você está nessa condição, esse campo, mesmo muito longe da fonte, não vai tender para a expressão do campo de um dipolo, diferente do que acontece na eletrostática, que quando você se afasta o suficiente, sempre você vai tendendo ali ao seu termo dominante da expansão multipolar. No caso da eletrodinâmica, isso não precisa acontecer. Então, só para encerrar esse vídeo, quer dizer, a gente discutiu aqui as condições de validade, né, e as ideias gerais da expansão em multipolos, e na próxima aula a gente vai efetivamente usar isso para obter os campos, os potenciais e os campos na aproximação de dipolo elétrico. E para isso a gente vai usar o método das fontes que a gente apresentou nesse vídeo. A gente vai ver que facilita bastante o cálculo. Então isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial.